Oi, tudo bem? 12 livros para 2023 e no mês de março escolhi este livro aqui, As Vidas de Miguel de Cervantes, do Andrés Trapiello, que é um escritor espanhol. Vai analisar as vidas de Cervantes passando pelos lugares onde ele viveu. Estou com essa pintura aqui feita por um estudante nosso, o Felipe, um artista, e a vida de Cervantes me impressiona muito. Eu gosto tanto deste autor que eu caminho com essa pintura também para poder contemplá-lo, reconhecendo assim neste grande autor espanhol, um dos autores mais importantes da literatura universal. Neste livro que está comigo desde 2015, eu comprei em Marília. O autor vai começar com um prólogo em que ele vai dizer que a biografia de Cervantes que ele faz aqui é o que ele escreveu com mais amor e esmero, e é um dos livros que ele mais estima. E assim nós encontramos também nesse prólogo uma análise a algumas biografias anteriores em que ele critica de maneira assim bem forte algumas biografias, e depois ele começa a falar de Cervantes, é, recorrendo ao momento atual em que ele está, o autor, lá numa estação de trem em Madrid, e que ele vai fazer uma viagem para onde supõe-se que Cervantes nasceu, que é a cidade de Alcalá de Henares. Então ele faz como que uma viagem do presente para o passado e leva o autor junto, percorrendo a vida de Cervantes ou as vidas de Cervantes. Esta edição é da José Olímpio Editora, é de 2005 e a tradução é do Luiz Carlos Cabral. Então, o que eu gostaria de fazer aqui nesse vídeo, comentando este livro de março, que eu escolhi para março, é percorrer também um pouco desta vida, que é uma vida assim muito sofrida, mas tem uns episódios interessantes, e perceber como que as obras de Cervantes vão nascendo nesse contexto. Primeiro, como toda biografia, o autor começa assim: Cervantes nasceu provavelmente em Alcalá de Henares, com certeza no dia 29 de setembro de 1547. Então nós já estamos quase terminando a primeira metade do século XVI. Então Cervantes vai viver a segunda metade do século XVI e 16 anos do século XVII. Então, ele nascendo em 1547, o autor vai dizer: como se vê, nem as coisas mais simples da vida de Cervantes, como é o nascimento, podem ser contadas sem que se recorra a hipóteses. Então, provavelmente, não quer dizer que com certeza ele nasceu em Alcalá de Henares, mas com certeza, por causa dos registros paroquiais, foi no dia 29 de setembro de 1547. E é interessante que é o dia dos arcanjos. Então, por isso ele recebe o nome de Miguel, Miguel de Cervantes Saavedra. Daí ele vai contar, então, quem foi os pais, quem foram os pais de Cervantes, e ele vai trazer, né? O pai chamava-se Dom Juan de Cervantes, que procurou Alcalá de Henares para escapar da língua do povo durante o processo que ele e sua filha, Maria, moveram contra um certo Dom Martim de Mendonça. Então, essas questões aí de processos, porque a moça, no caso aqui, essa tal de Maria, ela namorava a pessoa, né, e a pessoa prometia casar e depois não casava. Então a família da moça podia processar a família do cara. Então tem vários processos nesse sentido. Um outro fato importante aqui é a ata do batismo, que diz que o Cervantes recebeu o batismo no dia 9 de outubro de 1547. Então ele nasce neste ano, em setembro, no dia 9 de outubro é batizado. Suspeita-se pelo nome recebido que tenha nascido em 29 de setembro, dia de São Miguel Arcanjo. Essas datas, se forem definidas pelo calendário gregoriano reformado,
correspondem, respectivamente, para nascimento e batismo, aos nossos 9 e 19 de outubro. Como se vê, a partir de certo ponto, a erudição é tão apaixonante quanto a filatelia. Então, nós não sabemos com certeza é, algumas coisas importantes da vida de Cervantes. O único fato transcendente é que Cervantes nasceu na Espanha, e não tanto em uma pátria, mas em uma língua chamada Espanha. Isso teria sido suficiente, mas descobriram a igreja onde foi batizado e até mesmo a casa onde nasceu, lá em Alcalá de Henares. Então eu vou seguir algumas falas que eu sublinhei aqui do autor. A avó materna procedia de uma família de médicos de Córdoba, e naquela época a profissão de médico era uma profissão vaga, uma mistura de veterinário, barbeiro e sangrador. E o avô paterno, de nome Dom Juan de Cervantes, se eu falei pai eu enganei, é avô. O avô, também de Córdoba, estudou as leis, chegou a tenente corregedor e ocupou diversos cargos públicos em diferentes aldeias, entre elas Alcalá de Henares, como eu disse, quando ele chega ali com a sua filha Maria, fugindo então desse credor. Eles movem um processo contra esse Martim de Mendonça e fogem para Alcalá de Henares. Também outros acreditam que Cervantes era descendente dos reis de León, tese que o afasta do círculo dos visigodos. Isso aqui é uma outra teoria, né? O mais curioso nisso tudo é os que procuram estabelecer uma relação de parentesco de Cervantes com o próprio El Cid. Não desconfiava que o escritor talvez fosse um cristão novo, ou seja, um descendente de judeus convertidos ao catolicismo. Então há aqueles que falam que Cervantes descendia dos reis, descendia dessa figura lendária, o El Cid, ou também pode ter sido um judeu, né, um cristão novo, um judeu convertido. A vida desse avô paterno, o Dom Juan de Cervantes, parece ter sido tirada de uma novela do seu neto. Viveu-a reivindicando, às vezes pelos outros, outras por si próprio. Não parece que fosse um homem que tivesse escrúpulos nem para com ele, nem para com ninguém. Então a vida deste homem é uma vida errática, e isso vai dizer então que talvez os pais de Cervantes fossem esses judeus convertidos, cristãos novos. A vida errática é uma prova irrefutável de que os Cervantes eram judeus convertidos, e também as profissões que exerceram, pois foram advogados, médicos, cirurgiões e arrecadadores de impostos. Mais à frente, nós temos então os pais de Cervantes. O Rodrigo, o segundo dos filhos de Dom Juan, é o pai de Miguel. Esse Dom Juan aí era o avô paterno. O pai de Miguel de Cervantes chamava Rodrigo, que se casou com Dona Leonor de Cortinas, a mãe então Dona Leonor. O velho pai, o Juan de Cervantes, sequer assistiu à cerimônia matrimonial. E pelo que se sabe também não esteve presente no batizado de seus netos, nem no batizado de Miguel. Miguel, então, foi o quarto dos 7 filhos do casal Rodrigo e Leonor. O primeiro, que chamaram de Andrés, morreu pouco depois de nascer, mas em sua memória deram o nome de Andréia, a menina que nasceu no ano seguinte. Depois veio outra menina que chamaram de Luísa, que seria freira, e o quarto foi Miguel. Então, 4 filhos. Um primeiro chamado André, que morreu, depois uma menina que recebeu o nome de Andréia, e depois Luísa e Miguel. Mais adiante aqui. Depois assim que esse pai do Cervantes estabelece em Alcalá, ele mais para frente decide vender tudo e levar a mãe, a tia Maria, aquela lá do filha do Juan de Cervantes, né? E os 4 filhos que sustentava para Valladolid. Esses fatos aconteceram no ano de 1551. Então nós encontramos aí a primeira mudança da família.
de Alcalá de Henares para Valladolid. Em Valladolid, Rodrigo de Cervantes, o pai, honrou bem ou mal suas dívidas, e sem que nos conte que tenha sido convidado a isso por Dom Juan de Cervantes ou algum de seus parentes andaluzes, a família deixou Valladolid em 1553. Então, essas andanças, né? E chegou a Córdoba, como quem acabasse de atravessar um rio de águas revoltas. Há quem duvide que Miguel de Cervantes tenha feito essa viagem a Córdoba. Então, a família, olha, Alcalá de Henares, Valladolid, Córdoba. E aqui nós temos Cervantes, que cita frequentemente Córdoba em suas obras. Ele fala dos rufiões, dos mercadores, dos artífices, dos famosos agulheiros, ou seja, aqueles que fabricam agulhas nos agulheiros. Há quem suponha que foi ali que Cervantes aprendeu todos os fundamentos picarescos da sua literatura. Pode ser. Então nós temos a criança aqui em Córdoba. Segundo alguns, não foi. Outros, foi lá que ele começou a desenvolver seu gosto pela leitura, começa a estudar, seus primeiros anos de vida. Começa a frequentar a escola, não se sabe se havia assistido ainda alguma aula em Valladolid. Se for verdade que a família acompanhou o pai a Córdoba, foi lá que Cervantes começou a estudar e o fez a partir dos seus 7 anos. Então nós temos essa vida aí seguindo a família, né? É provável que Miguel tivesse estudado 2 anos na escola de Alonso de Vieiras e passado logo depois para o recém-fundado Colégio da Companhia de Jesus, onde deve ter cursado 2 anos de gramática. É interessante acompanhar nessa vida aí, esse começo. Não temos muitas coisas, mas podemos conjecturar. E ali o Cervantes, segundo alguns, desenvolve a paixão pela literatura. Disse também Cervantes que era ligeiramente gago ou tinha língua presa. Cervantes revelou que seu amor pelas letras impressas levava-o a ler até papéis que encontrava jogados nas ruas. A julgar pela sua vida, não parece que tal interesse tenha minguado com o passar dos anos. Não se sabe se os anos corrigiram ou dissimularam a gagueira. Ela era resultado de um defeito físico, da timidez, de uma personalidade insegura? Em todo caso, essa informação não dificulta em absoluto o entendimento de sua vida posterior, socialmente pouco favorecida. Não se sabe muitas coisas a respeito desses 7 anos que se seguiram aos 7 primeiros. Não se sabe quase nada de Miguel de Cervantes ou da sua família nesse tempo. Na falta dos pais, que começam um outro processo, Rodrigo voltou com o restante da família para Alcalá. Então os avós morrem e o pai de Cervantes, Rodrigo, volta para Alcalá de Henares, ainda que seja necessário repetir que não está provado que a família, incluindo Miguel, estivesse em Córdoba. Outros acham que foram para Cabra, onde vivia o irmão mais velho de Rodrigo, Andrés. Hipótese esta afiançada pelo fato de que o Duque de Sessa, futuro protetor de Cervantes, tinha seu palácio e seus lares naquela cidade. Então o rastro dos Cervantes fica completamente perdido depois de 1558 a 1564, quando voltará a ser encontrado em Sevilha. Aqui eu tentei fazer um caminho disso que o autor está passando para a gente nesses primeiros capítulos, sobre a infância de Cervantes. Então é muito difícil falar. Nasceu em Alcalá de Henares, foi para Valladolid com os pais, depois foi para Córdoba, depois volta a Alcalá. Então nós temos, olha, ele nasce em Alcalá em 1547, vai para Valladolid em 1551, está em Córdoba em 1553, começa a estudar, os primeiros momentos aí em contato com os estudos. Depois voltam para Alcalá ou Cabra, que é uma outra cidade, em 1558. Depois de 1558 até 1564 existe uma lacuna que não se sabe nada onde esteve a família de Cervantes, do pai, né? Rodrigo de Cervantes e Dona Leonor de Cortinas. Só vão aparecer em 1564 em Sevilha. Depois disso, no capítulo 3, o autor faz um retrato da Sevilha da época, uma Sevilha agitada, uma Sevilha que vai marcar profundamente o menino Cervantes. Foi dito que ele estudava com os jesuítas, como ouvimos,
e falava-se que esteve em Sevilha. Sevilha é uma cidade muito ligada à teatralidade. As encenações tinham um lugar permanente na vida e nos tablados. É certo que Cervantes assistia aos espetáculos e que a vida lhe dava de graça diariamente nas ruas sevilhanas. É possível que tivesse assistido também aos que eram encenados em picadeiros que cobravam ingressos. Então é em Sevilha que o menino vai começar com uns 14, 15 anos a entrar em contato com o teatro e principalmente com Lope de Rueda, que foi sem dúvida um dos autores mais renomados da época, daqueles que escolhiam os palcos em suas obras, e ele, esse Lope de Rueda, havia sido funileiro, uma sutilíssima ocupação que consistia, como se sabe, em matar a fome com lâminas de ouro. Cervantes teve uma admiração muito grande por esse Lope de Rueda, assim como pelo padre Acevedo. Rueda, no entanto, teve influência sobre as obras teatrais do escritor de Alcalá. Lope de Rueda chegou a Sevilha em 1564 e Cervantes assistiu às suas peças na época e guardou uma lembrança tão feliz que ele vai escrever no prefácio das 8 comédias dele, do próprio Cervantes, que ele lança comédias bem para o futuro. Ele diz: Rueda foi admirado pela poesia pastoril, e é possível afirmar que ninguém até os dias de hoje, conseguiu superá-lo. Então nós pensamos, o autor, né, que Cervantes também deve ter assistido ao enterro de Lope de Rueda, do velho dramaturgo em Córdoba, quando voltava de Alcalá, onde tinha ido em companhia do seu pai. Entregaram ao convento sua irmã Luísa, que se tornaria freira. Então, outro episódio interessante, essa irmã Luísa se tornaria freira carmelita descalça em Alcalá de Henares, onde conheceu e conviveu com Santa Teresa de Ávila e outras beatas da ordem. Então, isso aqui, nesse século de ouro espanhol, nós temos Cervantes, Madre Teresa de Jesus, São João da Cruz, depois na Inglaterra, né, o Shakespeare, em Portugal, Camões e tantos outros, né, Quevedo, Lope de Vega, Lope de Rueda, tantos outros gigantes da literatura vão aparecer nesse período espanhol aí. E é interessante, essa moça tinha 17 anos e entrou para o convento e ficou, quando morreu tinha mais de 70, sem nunca ter abandonado o hábito, essa irmã Luísa. Sua vida religiosa foi coroada de êxito, se é que se pode chamar de êxito, o autor diz, né, o fato de ter sido madre superiora em 2 oportunidades. Cervantes foi, durante toda a sua vida, um grande apaixonado pela Madre Teresa de Jesus, pelos escritos, e não é improvável que a tivesse encontrado em alguma ocasião. E depois de sua morte, admirou-a como beata, e 6 anos o impediram de venerá-la como santa. Ele morre 6 anos antes da Madre Teresa ser canonizada. Então achei interessante isso, né? Com certeza o Cervantes deve ter conhecido Madre Teresa, também João da Cruz. João da Cruz morava num povoado, numa época bem futura, em que Cervantes vai trabalhar para a Armada Espanhola, recolhendo víveres, e ele passa lá na aldeia, não sei se é Cepeda, uma aldeia onde morava o São João da Cruz. Então, com certeza, Cervantes conheceu esses personagens. Achei isso muito legal. Uma mulher tão excepcional como Teresa de Jesus, que tinha uma habilidade excepcional para mover-se entre as debilidades dos homens, quer dizer, entre as caçarolas e as orações, como ela dizia, e a unidade com Deus, devia entusiasmar Cervantes, que sem dúvida conheceu e leu as obras da santa, muito celebradas e difundidas naquele final de século XVI, né? Lembrando que a Madre Teresa morre em 1581 e Cervantes ainda estava aqui no auge, vamos dizer, da juventude, né? Depois a outra irmã, Andréia, a outra irmã de Cervantes, ao contrário, teve uma vida bem complicada. Ela foi seduzida por um homem que lhe acena um casamento, ela concede-lhe seus favores e acaba sendo enganada e abandonada. É uma vida de infortúnios, de sabores, amarguras, a vida desta irmã Andréia. Então, a irmã Luísa, freira carmelita descalça, fica no convento até o fim, e a outra irmã, Andréia, uma vida bem difícil.
Ao ler sobre a vida da família de Cervantes, podemos observar que naqueles anos os extremos eram frequentes. Os santos, as manteúdas, os soldados faziam parte de uma sociedade que parecia querer viver no limite das suas ambições. Hoje poderíamos dizer que se tratava de uma sociedade altamente competitiva. Em uma cidade como Sevilha, estes contrastes ficavam evidentes e eram superexpostos. E Cervantes terá o irmão Rodrigo, também ficará preso com ele no futuro lá em Argel, na África. Quando Cervantes tem 19 anos, nós o encontramos em Madrid, isso no ano de 1566. Então, no ano que os Cervantes chegam a Madrid, Madrid contava com 35 mil habitantes, menos de um terço do que Sevilha, mas sua população havia crescido nos últimos 20 anos de 18 mil aos mencionados 35 mil. Casas, igrejas e conventos acompanhavam estas cifras. Era também uma cidade que em pouco tempo deixou de ser uma praça de velhos costumes mouros e passou a ser um lugar cosmopolita. E o cosmopolitismo de Madrid era diferente do sevilhano. Ali, um determinado tipo de pessoas havia sido reunido pelo comércio. Em Madrid, a corte favoreceu os empregados, os assessores, os burocratas. Não era uma cidade menos rica do que Sevilha. No entanto, eram menos ilustres a condição, a grandeza e a graduação das pessoas. Também muitas diferenças sociais. Vamos observar que a família de Cervantes sempre acompanham a corte de Filipe II. Por onde a corte ia, não só de Cervantes, né? As outras famílias também. O Rodrigo, o pai de Cervantes, sabe-se que emprestou dinheiro nessa cidade, envolveu-se em discretas operações financeiras e foi visto negociando com comerciantes italianos. A respeito de tudo isso, eloquentes testemunhos registrados em documentos mercantis e compromissos de dote chama a atenção o texto dos calhamaços judiciais, nos quais aparece e desaparece como fantasmas nomes de pessoas das quais jamais tínhamos ouvido falar. Então ele vai aqui desvendando, né, esses processos, esse comércio que o pai de Cervantes fazia. Depois nós encontramos Cervantes estudando em 1568 com um grande humanista da época chamado Juan López de Hoyos. Ele criou o Estúdio de la Villa. Ainda que com apenas 7 meses, Cervantes frequentou as aulas deste ilustre preceptor. Ali, apenas 7 meses ele frequentou ali, mas isso foi muito importante. Embora fosse um homem cauteloso, López de Hoyos era partidário do humanista Erasmo de Roterdã, o que levou muitos a detectar uma tendência erasmiana em todas as obras de Cervantes. Então, aqui, não apenas por ter sido mestre de Cervantes, aquele que mais o incentivou a seguir o caminho das letras foi esse López de Hoyos, como por tê-lo considerado um aluno excepcional. Durante o período em que Cervantes frequentou a escola deste humanista, alguns acontecimentos foram importantes na Espanha, como a rebelião morisca de Alpujarras, que um meio-irmão do rei, Dom Juan da Áustria, teve de sufocar, o encarceramento e morte do taciturno príncipe Carlos, primogênito de Filipe II, e a morte da mulher do próprio rei, Isabel de Valois, aos 23 anos, quando dava à luz, ou melhor, às sombras, um menino que também nasceu morto. Esses acontecimentos relacionavam-se de uma forma ou de outra com Cervantes. Ele estava ali próximo da corte. Por quê? Porque ele escreve, junto com outros poetas, poemas em homenagem à mulher do rei morta. Esse, então, seria o começo da carreira literária de Cervantes, interrompida de maneira súbita com a sua partida da Espanha. Então, nós temos aqui esse início, ele escrevendo poemas aí para a mulher do rei morta, em homenagem, e depois nós temos já uma outra vida de Cervantes, que é um episódio, um dos mais enigmáticos e obscuros da vida de Cervantes. Ele é jovem, lá em Madrid, tem uma briga estranha aqui na cidade, e Cervantes, segundo os pesquisadores, feriu mortalmente em um duelo ou briga de espadas no recinto do Palácio Real, atitude reprimida com severidade e punida sem possibilidade de perdão, um certo Antônio de Segura,
que era, segundo alguns, um desocupado, que vagava pela corte, e segundo outros, um pedreiro iletrado. Então, matar alguém no paço, né, no lugar aí do palácio, na corte, era uma atitude reprimida é, com muita crueldade pela lei espanhola. Então a justiça foi à procura de Cervantes, não conseguiu prendê-lo, declarou-o insubordinado e ordenou que lhe cortasse a mão direita caso conseguisse alcançá-lo. Então ele mata alguém nesse recinto aí do palácio, deveria ser ficar sem a mão. Então nós temos Cervantes fugindo da Espanha, que é vamos dizer, a segunda vida de Cervantes, né? Depois de ferir o pedreiro, Cervantes cavalgou, segundo alguns, de Sevilha a Valência e de lá a Barcelona, de onde teria seguido por mar até Gênova. Aí nós vamos encontrar Cervantes na Itália, né? Ele vai embora da Espanha. O certo é que Cervantes passou por Barcelona, como atestam os numerosos e elogiosos comentários que o escritor dedicou a esta cidade para ele tão hospitaleira. E nós vamos encontrá-lo em Roma em 1569, com 22 anos. Aqui vai começar uma outra trajetória nele. E Roma sempre foi aí a vida, né? Os espanhóis queriam sempre conhecer a Itália. Nunca as ruínas foram tão vivas como em Roma. Foi assim que Stendhal a viu, Goethe, em suas elegias, a concebe eterna, pois a encontra saturada de vida. A eternidade nada mais é do que uma saturação dos sentidos, de experiências de tempo. É curioso observar como Cervantes, aos 22 anos, em 1569, conheceu e viveu em uma das mais populosas e importantes cidades do Ocidente daquele momento. Ele fizera, aqui no caso, né, da sua máxima criação, Dom Quixote, alguém que perambulava pelas estradas poeirentas da Espanha, né? Por que será que ele não colocou o Dom Quixote em Roma, né, nessas grandes cidades? Não sabemos, mas ele conheceu, o autor quer dizer isso, né, nessa segunda vida, os povoados interessantes aí da Itália, da Espanha, mas conheceu também as grandes cidades. Ele era um homem de cidade. É certo que quando Cervantes chegou à Cidade Eterna, encontrou um lugar não muito diferente daquele que se conhece hoje, onde a febre arqueológica vivia seu grande momento e o Renascimento e a Contra-Reforma haviam conseguido impor definitiva e plenamente seus pressupostos estéticos. Lembrando também, Inácio de Loyola é desse período, né, da Contra-Reforma, os jesuítas. Então ele encontra essa cidade borbulhante de vida e também uma cidade de contrastes. Roma era uma cidade onde os contrastes cruzavam-se com deleitável ostentação e voluptuosidade. Os cardeais, príncipes da igreja, os embaixadores e os peregrinos misturavam-se com putas e sodomitas sem recato, ao lado de magníficas mansões, a miséria das casas coabitadas. Cervantes quis então servir aqui em Roma ao cardeal jovem chamado Júlio Aquaviva, que era filho do duque de Atri, que havia estado em Madrid designado pelo Papa Pio V para dar os pêsames a Filipe II pela morte de seu filho Carlos. Então, certamente, Cervantes, que convivia um pouco na corte de Filipe II, conheceu esse jovem cardeal Aquaviva e lá em Roma ele vai entrar a serviço desse cardeal. Aquaviva tinha apenas um ano a mais do que Cervantes. Culto, prudente, amava as letras e seria também sodomita, segundo alguns, e iria comandar a armada na batalha naval de Lepanto, a quem Cervantes dedicaria no futuro a obra La Galateia. Dedicaria esse cardeal Aquaviva. Então, assim, como sempre, uma rede sutil de nomes e circunstâncias é tecida em torno de Cervantes, mas são apenas conjecturas, não há nada em terreno firme. Então, na época em que viveu sobre o teto de Aquaviva, os turcos romperam relações com a República de Veneza. Eles pretendiam apropriar-se, num primeiro momento, da ilha de Chipre e depois de todo o Mediterrâneo. Então, nós vamos encontrar um episódio muito interessante
que é Cervantes soldado. Em 1570, já morando aí alguns anos em Roma, ele alista-se para combater os turcos. Então nós encontramos Cervantes um ano depois, né? Ele chega em 1569, 1570, depois de trabalhar aí mais ou menos um ano, alguns meses para o cardeal Aquaviva, ele se alista como soldado para combater os turcos. Então ninguém conhece os motivos ou as pessoas que levaram Cervantes a alistar-se. Em julho de 1570, na armada, queria combater os turcos. Miguel talvez apenas padecesse da euforia juvenil que precede os alistamentos em todas as guerras e tivesse sido arrastado por ela. Não se sabe o que Cervantes fez, nem onde viveu, ou como se sustentou no período que vai da sua desistência de continuar a serviço do cardeal até seu envolvimento com a armada. Cervantes sempre teve orgulho de sua condição de soldado, assim como das feridas recebidas em batalha, para ele mais honrosas e resplandecentes do que as medalhas. É quase certo que Cervantes passou a fazer parte de uma das companhias de Bazin e a partir de Nápoles, onde se alistou no Tércio, como era chamado o corpo de infantaria da Marinha Espanhola, percorreu muitos povoados da Itália enquadrado em um dos regimentos. Então, antes de participar da batalha, ele percorreu várias cidades e percorreu a Itália, morou em Nápoles, que ele amava muito. Aqui diz também: a tropa e com ela Cervantes, depois de uma passagem estéril pelo mar Mediterrâneo, procurando a frota turca em meio a desavenças e discórdias entre os generais das forças coligadas, voltou a Nápoles, onde o Marquês de Santa Cruz resolveu invernar seus barcos e com eles seus homens. Não havia arrebatado Nicósia e também Chipre dos turcos, cada vez mais valentes, nem limitado seus abusos no Mediterrâneo. E Cervantes, então, permanece em Nápoles e depois em Messina. Lá ele encontra velhos amigos e companheiros de armas e de letras, como Juan Rufo, Pedro Lainez, o camareiro do príncipe Dom Carlos, de quem já se falou, né, o filho de Filipe II, que havia sido morto, né? Andrés Rei de Artieda, cujo talento seria amplamente analisado em Viagem del Parnaso e La Galateia, Cristóbal de Virués. Então ele vai encontrando nessa vida de soldado alguns amigos das letras, até chegarmos em 1571, a famosa Batalha de Lepanto. Cervantes e o resto da tropa saíram em 14 de setembro de 1571 em busca dos turcos inimigos para atacá-los e surpreendê-los. Depois de algumas jornadas angustiantes, em 7 de outubro, a frota inimiga foi encontrada. Estava escondida no canal de Lepanto e comandada por Ali Baja. Em 7 de outubro, dia da batalha, Cervantes estava doente, tinha uma febre altíssima e vomitava sinais talvez de uma gastroenterite. É possível que tenha sido assistido por Rodrigo, seu irmão. Então, Rodrigo, irmão dele, também aparece aqui na Itália como soldado. Apesar de seu estado lamentável e febril, e enfrentando a oposição dos amigos, Cervantes não admitiu ausentar-se dos combates. Então, a famosa Batalha de Lepanto é importante porque os cristãos vencem os turcos. Mesmo doente, ele ocupou no barco o lugar que lhe havia sido destinado. Há provas escritas da extrema coragem do escritor. Sua vontade de participar da ação foi mais forte do que seu precário estado de saúde. Ele poderia ter se retirado honrosamente para as macas, para longe da linha de tiro do inimigo, mas preferiu lutar. Em poucas horas de boa sorte, a habilidade dos almirantes cristãos e a superioridade bélica da Liga deram a vitória à frota tripartite. Então os cristãos venceram e a coragem de Cervantes, que lutou em um minúsculo esquife, está fora de qualquer dúvida. Ele lutou doente, participou da batalha. Morreram 40 homens do barco de Cervantes, que chamava La Marquesa, entre eles o seu capitão. Mais de 100 ficaram feridos e um deles, hoje o mais célebre, Cervantes, foi atingido por 3 tiros de arcabuz, 2 no peito e 1 na mão esquerda. A mão dele, então, fica para sempre defeituosa. O escritor sempre carregou as feridas com orgulho imenso, irreprimível. Ele se referirá assim a uma delas, a mais grave, a que deixou a sua mão esquerda seca e enrugada. Palavras de Cervantes. Ele, o próprio Cervantes, a considera bela.
por tê-la adquirido no mais memorável e elevado acontecimento visto pelos séculos passados, e que os vindouros não esperam ver, quando militava sob as bandeiras vencedoras do raio da guerra, Carlo V de feliz memória. É interessante, os prólogos de Cervantes, eles trazem essa coragem, né, ousadia, e falam de si mesmo, né? Ele traz alguns temas autobiográficos nessas passagens que abrem seus livros. Um outro texto aqui, no prefácio da segunda parte do Quixote, ele diz: se as minhas feridas não brilham nos olhos de quem as vê, são estimadas pelo menos pela consideração daqueles que sabem onde foram conquistadas. Então, Cervantes e os demais feridos depois foram desembarcados em Messina e hospitalizados na casa de saúde local. As feridas no peito eram graves e a da mão tão feia, os movimentos das articulações tão afetados, que ficaria estropiada, inútil pelo resto da vida. Não se sabe como Cervantes atravessou a convalescença. Não se sabe se sua recuperação foi rápida. Não se sabe nem se foi bem atendido. Nem se pode assegurar que o seu irmão Rodrigo tenha cuidado dele, ainda que seja lógico pensar que sim. Cervantes ficou alguns meses no hospital de Messina, e quando Cervantes deixou o hospital estava curado das feridas do peito, mas havia perdido totalmente o uso da mão esquerda. Quanto às outras feridas, as da alma, é melhor deixar que outros escrevam romances a respeito. Depois ele volta ao regimento na Calábria, volta a participar, e há uma farta documentação a respeito dos movimentos de Cervantes na Itália como soldado, um ilustre desconhecido como os seus superiores, as forças que comandavam, os reis que os mantinham, tudo isso aparece aí nessas documentações. Depois nós temos, em 7 de julho de 1572, a vanguarda ali, o regimento de Cervantes, abandonando Messina e navegando pelo Mediterrâneo. Durante 2 anos, a frota, e com ela Cervantes, errou pelo Mediterrâneo, correndo os riscos de uma política e de uma diplomacia obscuras e suscetíveis. Então ele passa alguns tempos aí nesse regimento, navegando o Mediterrâneo, andando pela Itália. Vai aparecer também Cervantes um ano, em 1574, na Sicília. Por exemplo, em 15 de novembro de 1574, ele estava em Palermo, onde recebeu um soldo atrasado de 25 escudos. Reconhecia sua qualidade, uma ordem reconhecia sua qualidade como soldado valoroso. Então é interessante, Cervantes passando pela Sicília, depois foi para Nápoles, Sardenha, Gênova, de novo Nápoles. Então, Nápoles, para ele, era a cidade, a seu parecer, e ao de todos quanto a viram, a melhor da Europa e mesmo de todo o mundo. Então aquela Nápoles movimentada, cheia de vida, né? Esse entroncamento aí no Mediterrâneo, foi um lugar muito querido por Cervantes. Pensar que Cervantes viveu muitos anos na Itália, né? Cervantes enaltece a cidade italiana em muitas passagens de suas obras. Tinha dela, de Nápoles, uma imagem feliz, porque, entre outros motivos, foi nela que teve seu primeiro encontro amoroso, pelo menos o primeiro de que se tem notícia, com a imprecisão que a sua biografia já nos habitou. É possível que tenha frequentado algumas academias, convivido com poetas. Sabe-se que ele conhecia Diana Apaixonada de Leão Hebreu, o Cancioneiro de Montamayor, os Lusíadas de Camões, as poesias de Garcilasso e, naturalmente, os clássicos gregos e também os latinos. Poucos livros, mas de tranquila e muito proveitosa leitura, os quais os próprios Cervantes vincularia anos depois aos que ele mesmo escreveria. Então ele tem esse contato com a literatura lá na Itália, em Nápoles. São poucas, mas gregos e latinos fazem parte da história de leitura dos Cervantes. Eu estive em Nápoles e é interessante observar, né, como que ali a vida de Cervantes transcorreu envolta em lutas, na vida de soldado, na busca de literatura.
A experiência italiana foi determinante para Cervantes e a nostalgia com a qual a recorda em suas obras permanece. Ele é jovem, ele está querendo descobrir o mundo, então a Itália, o berço da cultura renascentista, nesse momento tão fulgurante aí da história da arte e da literatura, fez parte da vida de Cervantes, e ele então, em novelas curtas, em romances longos, em poesia e teatro, há muitas referências à Itália. Ele coalhou as suas obras, a sua literatura, com referências italianas, à história italiana, à vida italiana. Nápoles, então, seria, de todas as cidades italianas, a que Cervantes mais amou. E amou-a tanto que a impossibilidade de acompanhar já velho, em 1608, o Conde de Lemos a Nápoles, foi um revés muito doloroso para ele. Em 1608, esse Conde de Lemos vai a Nápoles, quase que leva o Cervantes. Isso foi muito triste para Cervantes, que ele queria retornar a esta cidade tão amada. No final de 1574, Cervantes deu por acabada a sua vida de soldado. Então ele chega, né, como nós vimos, aí na Itália, fugindo desse conflito, ou desta risco, né, de ter a mão cortada em 1569. Ele sai da Espanha e vai viver até 1575 na Itália. Então ele permaneceu em Nápoles de 1574 até 20 de setembro de 1575 e depois deixa a Itália. Então, de 1569 a 1575, Cervantes está na Itália. Então, esse convívio com o mundo italiano será muito importante para a literatura de Cervantes. Aí nós temos, então, a volta para a Espanha. Só que, em 1575, ele sai da Itália, vai acontecer algo assim muito terrível na vida de Cervantes, né? Ele, deixando para trás as cidades que mais conhecia e amava, Roma, Florença, Nápoles, Palermo, Messina, Veneza, Ferrara, Ancona, Bolonha, Lucca, Parma. Ele vai conhecer também o litoral da Grécia, Albânia e África. Ele podia dar por encerrada esta intensa e proveitosa viagem de formação. Mas o barco chamado La Sol e outras 3 galeras partiram de Nápoles em 20 de setembro de 1575. E na metade da travessia, no litoral da Camargue francesa, foram atingidas por 2 tempestades consecutivas que dividiram a flotilha. As naves tentaram chegar a um porto, mas La Sol ficou à deriva, e o que foi percebido por uma formação de 3 ou 4 galeotas de piratas béberes, comandadas por um renegado albanês chamado Arnaut Mami, capitão das galeras turcas que haviam lutado em Argel. Então eles ficaram à mercê ali depois do mar, depois da tempestade, e esses piratas turcos que haviam lutado em Argel, eles sequestravam barcos cristãos. Os piratas atacaram a nau desgarrada, assaltaram-na e assumiram o comando depois de uma longa e cruenta batalha. Quando o resto da frota cristã quis voltar para recuperar La Sol, era tarde. Os béberes aprisionaram em seus próprios navios a maior parte dos passageiros, abandonaram La Sol e seguiram para Argel. Aí nós vamos ter a terceira vida de Cervantes, né? Eu que estou falando assim, primeiro, segundo, terceiro, porque ele fala as vidas. Ele vai viver 5 anos prisioneiro em Argel. Entrar em Argel foi para Cervantes um motivo de grande desolação e tristeza. Como fica patente nesses versos, olha: quando cheguei prisioneiro e vi esta terra tão falada no mundo, que em seu seio tantos piratas abriga, acolhe e encerra, não pude premir do pranto o freio. Ele vai escrever uma obra chamada El Trato de Argel, em que Cervantes vai falar, né, do seu período ali em Argel, essa cidade mais povoada do que Roma ou Palermo. E ao chegar em Argel, os prisioneiros eram vendidos no mercado de escravos a quem desse o melhor lance. Miguel não teve, no entanto,
teve a sorte de não passar por esse processo, pois foi requisitado para um adjunto de Arnaud Mame. Ele trazia, o Miguel, as cartas do Duque de Cessa e de Dom Juan a Filipe II, levaram as autoridades a acreditar que Cervantes era uma pessoa importante, e seu resgate foi fixado em exorbitantes 5.000 escudos. E aí nós vamos ter toda uma história de Cervantes no exílio, nesse cativeiro de 5 anos. A vida ali não foi fácil. Ele traz um pouco disso na história do cativeiro, que está essa história no Dom Quixote. Sabe-se pelo próprio Cervantes o quanto e de que modo ele padeceu no cativeiro, mas ignora-se a profundidade da ferida e também se ela chegou a cicatrizar alguma vez. Durante aqueles 5 anos, o escritor teve tempo suficiente para conhecer os costumes e a vida de seus carcereiros e talvez até para compartilhá-la e compreendê-la. Vamos ter tentativas de fugas, vários acontecimentos assim emblemáticos nessas tentativas, que uma vez ele conseguiu com 14 prisioneiros esconder-se numa caverna, mas foram pegos, só o Cervantes não foi sentenciado ou torturado. Então há coisas aqui que diz, né, que talvez ele tinha uma relação bem íntima com esse chefe, com esse senhor dele, né? Tem isso também. Talvez eles tinham até relações. Ele assumiu, nessa época em que eles ficaram escondidos nessa caverna tentando fugir, assumiu a responsabilidade da fuga, mas não foi enforcado como alguns dos companheiros. Aqui, ó, Cervantes conseguiu escapar do castigo máximo, mas amarrado a correntes e troncos de madeira, foi atirado de novo na cela, onde passou mais 5 meses, de outubro de 1577 a fevereiro de 1578, fato que não amainou seu ânimo. Cervantes teve a oportunidade de conquistar a liberdade em outras ocasiões, quando comerciantes ou frades mercenários quiseram pagar seu resgate. Mas ele indicou outros até o seu irmão para ocupar seu lugar enquanto planejava uma nova evasão, uma nova fuga. Então é isso. A mãe consegue reunir os 300 ducados, aqui diz, obtido só Deus sabe por que meio e esforços, e com esse dinheiro, 2 freis, Juan Gil e Anton de la Bella, partiram para Argel, com o objetivo de negociar o resgate com o novo dono de Cervantes. Foi assim que o nosso escritor alcançou a liberdade. Podia, enfim, abandonar Argel, não sem alguma complicação. Antes teve de fazer frente a uma campanha de difamação dirigida contra ele por Blanco Paz. Então ele sofreu também essas questões aí de difamação. Cervantes respondeu às perguntas diante das autoridades eclesiásticas. Quais são essas declarações? Né? Que ele fazia coisas viciosas e feias. Então, assim, todos os depoentes foram a favor de que ele era religioso, que aquilo eram falsas acusações, e era inocente, e ele conseguiu ser libertado. Em 1580, ele chega na Espanha. Aqui diz, em 27 de outubro de 1580, avistou o litoral espanhol. Havia permanecido 5 anos e 1 mês no cativeiro. Aqui ó, seria a 4ª vida de Cervantes, né? Começar de novo aí na Espanha. Ao lado das recordações do sofrimento, Cervantes conservou lembranças felizes daqueles anos, quando jovem ambicioso ainda tinha tudo na vida pela frente, né? Esses sonhos de juventude. Ele vai encontrar-se com a família depois de 12 anos longe. E aqui diz, né? Depois de recuperar as forças, Cervantes partiu para Madrid, onde chegou em meados de 1580. O escritor estava fora havia 12 anos. E aqui diz, né? Não se sabe muito sobre os movimentos de Cervantes nos primeiros meses de liberdade, mas é também difícil acreditar que todas as gestões realizadas para acomodar-se em Madrid tenham fracassado, pois dentro de pouco tempo ele irá procurar a corte para defender sua causa. Depois nós encontramos Cervantes em Orã e Lisboa, começando aí um outro trabalho. Era um trabalho, não era um trabalho fixo, ele trabalhava, aqui diz, né? Aceitou a missão de ir a Orã, o que evidentemente era perigoso, Orã, aí na África,
mas, sobretudo, desagradável para quem fazia menos de 8 meses estava aprisionado naquelas mesmas terras. Cervantes aceitou receber um salário de 50 escudos antes de partir. Os objetivos dessa missão em Orã, desse primeiro trabalho, são desconhecidos, mas supõe-se que foi enviada à África para assegurar a adesão das forças militares portuguesas do litoral africano à causa de Filipe II. Então ele tem ido aí ao litoral africano, voltou à África, né, nesse tempo, para assegurar o apoio das forças portuguesas no litoral africano às causas de Filipe II. O enviado cumpriu a tarefa de modo satisfatório, voltou a Cartagena e dirigiu-se de novo ao local onde Filipe II havia estabelecido sua corte, desta vez em Lisboa, cidade que também teria seu retrato espiritual desenhado em uma obra cervantina, bem no futuro, neste caso Pérsiles e Sigismunda. Depois, Cervantes volta para Castela e chega em Madrid em 1582. Então nós temos aí as andanças desse escritor depois da sua prisão, tentando conseguir serviço. Vamos ter então o primeiro momento aí de uma obra que vai marcar a vida então do escritor, La Galateia. Ele começa a escrever La Galateia em Madrid. O escritor vai dedicar a maior parte do seu tempo à construção desta obra. La Galateia é uma novela pastoril, eu não tenho, infelizmente, como muitas que estavam então na moda em toda a Europa. Alguns personagens afáveis, minuciosamente descritos, com nomes extremamente sonoros, recolhem-se ao campo para lamentar a indiferença de suas amadas. A ação começa às margens do Tejo, será interrompida frequentemente por longos períodos de versos, escritos pelo próprio Cervantes ou por seus amigos, que tratam de temas humanos e bastante altamente elevados. O cenário é, portanto, a natureza. Uma natureza amigável e inalterada. A temperatura média anual é de 21 graus centígrados, não há chuva, não há gelo, não há frio. Os protagonistas tocam lira, alimentam-se de requeijão e mel e enfeitam a testa com grinaldas, de margaridas, centauras e pétalas de papoulas. Quanto ao tom é elevado, para usar as palavras do mestre Pedro em Quixote. Então aqui a La Galateia tem os olhos nas églogas de Virgílio e nas de Garcilasso, no modelo da poesia amorosa de Petrarca, no neoplatonismo de Leon Hebreu, nos versos de Sanazaro, um poeta contemporâneo, celebrado por sua Arcádia. Então, assim, é uma obra em que enaltece o canto. O canto, afirma-se nessa primeira obra cervantina, é uma maneira de vencer a morte. Só a imortalidade alcançada pelo poeta, por meio do canto, poderá vencer o tempo. Só o amor afastará a morte. Como se dizia naquela velha lenda do relógio, as horas não passam para os seres felizes. La Galateia ocupou então Cervantes de 1582 a 1583. E aí depois nós encontramos Cervantes numa situação assim difícil na Espanha, resolveu deixar de novo o país, tentando assim entrar para o Conselho das Índias, pedindo que se arranjasse um emprego para ele na América. Mas a resposta foi negativa. Imagina se Cervantes tivesse vindo para cá. Fracassada a sua tentativa, então, de vir para as Américas com um emprego, como que o Cervantes se via como poeta? Então nós temos vários textos aqui mostrando Cervantes tentando se firmar como escritor, procurando serviço, mas acontece em 1584 algo também assim, que seria a quinta vida de Cervantes. Ele se casa numa cidadezinha chamada Esquívias. Ele conhece uma jovem que não completara 20 anos. A jovem vestia luto, pois seu pai havia morrido recentemente. A mãe tentava organizar um patrimônio de vinhedos e casas que o falecido havia deixado em uma certa desordem. Seus dois irmãos estudavam em Esquívias com o padre do povoado, tio dos jovens pelo lado materno. Então esse padre iria celebrar as núpcias de Cervantes e Catalina de Salazar, em 12 de dezembro daquele ano de 1584.
após um breve noivado de 2 meses e meio. Aqui diz, né, o casamento de Cervantes é um dos mistérios mais indecifráveis da sua biografia. Ele era um caçador de dotes vulgar? Cervantes estava tentando apenas pôr a cabeça no lugar após se afastar de Ana Franca, que era uma amante dele? Queria afastar-se da vida da corte? E se casou por amor? Por que abandonou o lar tão depressa? Foi um casamento entre iguais, se o próprio Cervantes escreveria que as comparações de linhagem são sempre odiosas e mal recebidas? Achou bom o ditado que diz que quem longe vai casar ou vai enganado ou vai se enganar? Imagina-se que Cervantes se apaixonou pela juventude da noiva, tanto como pela ideia de amor. O casamento foi recatado, sem grande festa. Entretanto, depois do casamento, em dezembro, Cervantes visita Alcalá uma ou várias vezes. Então nós temos Cervantes casado. Em Esquívias, Cervantes e Catalina viviam na casa da sogra, onde Miguel escreveu sua comédia preferida, La Confusa e El Trato de Constantinopla e La Morte de Selim, também escrita na mesma época. Exatamente naqueles dias de casamento, Cervantes viveu um amargo revés. O seu pai, Dom Rodrigo, faleceu aos 75 anos em Madrid, pobre, mas sem dívidas, já que as contraídas com os mercenários haviam sido saldadas. Encontramos então o personagem aí real, né? O escritor Lope de Vega, que começa a apresentar suas obras com enorme sucesso. E Cervantes estava cansado de escrevê-las e terá sempre esse rival, Lope de Vega. É interessante isso, né? Esse Lope escreve versos contra Cervantes. Depois disso, Cervantes viaja de Esquívias a Sevilha, de Sevilha a Esquívias e Madrid, para voltar a instalar-se definitivamente em Esquívias, afastando-se de Madrid. Depois nós encontramos Cervantes em Toledo para tratar de assuntos relacionados aos interesses da família da esposa, como a cobrança de aluguéis. Mais uma vez volta-se a falar de Lope de Vega, que a relação entre os dois é um mistério, por mais que se tenha teorias, dois grandes escritores que não se davam bem. Depois, em 1587, nós vamos encontrar Cervantes trabalhando durante 15 anos em prol da reconstrução da armada. Ele vai angariar víveres para os combatentes e para a reconstrução da armada espanhola. Em 18 de setembro de 1587, o novo comissário, que era Cervantes, vai dirigir-se a Écija para começar a cobrar e recolher trigos para as pessoas que estão trabalhando na armada. Então, ele vai fazer isso durante esse tempo todo, vai ser acusado de roubo, de muitas coisas assim estranhas nesse trabalho, e que muitas vezes, como diz aqui o autor, são coisas infundadas. Ele tinha de levar o trigo das casas e propriedade aos armazéns e celeiros, pesá-lo e entregá-lo às azenhas ou moinhos, para serem enviados às pessoas que estavam trabalhando na reconstrução da armada espanhola que deveria combater a Inglaterra. Tinha de comprar ferramentas, atiradeiras e esteiras e registrar todos os gastos derivados disso. Desde o azeite dos candeeiros, as vassouras que tinham sido gastas, da tinta dos escrivães aos serralheiros contratados para arrombar as muitas portas que encontravam fechadas, em sinal claro de resistência. Seu trabalho consistia também em alugar cadeados, romanas e sacos de aninhagem para o moinho. Era um trabalho nada agradável, havia conflitos, desavenças, e muitas vezes ele era responsabilizado por coisas que não tinha feito. Então Cervantes vai ter as suas primeiras dificuldades aí nesse trabalho com os moradores de Écija. Eles se negaram a entregar ao comissário da armada, que ele era, né, um único grão de trigo, alegando que não tinham recebido nada pelo fornecimento anterior, e tinham outro argumento: naquele ano a colheita havia sido péssima. Então, assim, a figura de Cervantes, gente, nesse período será terrível. Não a figura, ele não fez nada, vamos dizer, errado, né? Ele foi preso 2 vezes, mas ele foi acusado de tantas coisas, maltratado, não recebia os salários. Então, assim, é uma situação muito difícil um escritor passando por isso, né? Só que esta armada, que no dia 30 de maio, acho que é de 1587, vai se colocar no mar
para lutar contra a armada inglesa, e uma tempestade vai destroçar a armada espanhola. Então nós temos essas tormentas impedindo que a armada se desembarcasse na Inglaterra, como era o propósito, e os seus comandantes viram-se obrigados a devolver à Espanha dizimada e fracassada, e ainda não vencida, tudo aquilo que foi usado. Então, assim, os navios destroçados. Quando finalmente as más notícias se confirmaram, o escritor procurou adaptar-se às novas circunstâncias, esqueceu o que havia escrito em favor aí da armada e encarou a tarefa de escrever aí outros poemas enaltecendo então a vida da época. Agora, para elevar a moral da tropa e baixar a do leitor contemporâneo. Então ele trabalhou, no fundo essa armada não virou nada. Então isso também vai ser mostrado aqui num longo processo de esmiuçar mesmo a vida de Cervantes nesse período. Um outro episódio interessante, Cervantes foi aprisionado em Sevilha em 1597, acusado aí por não ter feito um trabalho, por não ter pago algo que deveria, que no caso 88.000 maravedis de uma dívida de um agente. Ele, que era o magistrado, foi preso nesse cárcere mais sinistro da Espanha em 1597. E aqui então é que vai dizer que Cervantes, preso, começa a pensar no Dom Quixote. Então nós temos um longo caminho para chegar no livro Dom Quixote. Preso então injustamente, nós temos aqui 7 meses de Cervantes na prisão. Em compensação, tem-se a ideia de que ali no cárcere ele começa a pensar no Dom Quixote. O alcance desse cárcere em Sevilha para a literatura, né? Aqui diz: Cervantes, ao se ver na prisão, dirigiu imediatamente uma carta ao rei Filipe II, e é fácil adivinhar a situação financeira dele nesse cárcere, né? É provável que para saneá-la ele tivesse retomado seus negócios no cárcere. São muitos cervantistas que se inclinam a pensar que ele começou a trabalhar em Quixote durante aqueles meses passados no cárcere lá em Sevilha, 1597, finalizando o século, né, XVI. Pode ser que sim, pode ser que não. Não há dúvida de que, como suposição, é a mais folhetinesca de todas, só que ninguém até o momento sabe se é verdadeiro ou não. Quixote não nasceu para ser o livro que hoje se conhece, mas sim um pequeno romance de extensão e características semelhantes aos outros romances exemplares. Esta versão inicial teria sido escrita por volta da mesma época, no final do velho século e início do novo. Então ele teve sossego ali no cárcere para escrever o seu livro, e nós temos então o começo aí do planejamento do Dom Quixote de La Mancha. Ele conheceu um homem chamado Mateu Alemão, que era um escritor também, e ele vai receber uma grande lição desse homem. O eu do seu herói não podia ser o mesmo eu do narrador. Morre Cervantes e vivem seus personagens. Quando o primeiro escreve, não consegue se esquecer de si próprio. Cervantes, como faz os grandes escritores, desaparece assim que põe a mão à pena. Então trata-se do triunfo dos personagens, que são tão numerosos quanto as mortes que teriam vitimado seu autor. Então, começando aí o primeiro Dom Quixote de La Mancha, o Cervantes vem com essa ideia, né? O personagem tem mais vida do que o autor. Isso ele aprende deste homem aqui no cárcere em Sevilha. Sabe-se apenas que nunca mais voltaria a Sevilha, e que nos 5 anos que se seguiram à sua partida dessa cidade, de 1600 a 1605, Cervantes concluiria aquele que seria seu grande livro. Então nós temos o primeiro Dom Quixote nascendo aí nesse contexto, né? O livro vai ser publicado em 1605, mas de 1600 a 1605, Cervantes vai trabalhar nesse livro. Em 1598 morre o rei, né, Filipe II, e aqui o autor então vai colocar em 1604:
Cervantes em Valladolid, para onde se dirigiu a corte, e Cervantes vai com a família para Valladolid. Ele vai ter uma filha com a sua mulher, que vai dar grandes dissabores a ele. Isabel de Saavedra, essa filha, vai se envolver com um cara. E é toda uma história também problemática. Eles vão terminar brigados, ela e Cervantes. Certamente foi nessa casa, lá em Valladolid, ao longo do verão de 1604, que Cervantes escreveu as últimas linhas do Quixote, o prodigioso prólogo que o precede. Aí nós temos o capítulo 12 do livro, que é uma análise interessantíssima sobre o Dom Quixote. Dá para fazer um vídeo só sobre isso aqui, que o autor vai comentar a importância desse livro, a importância do primeiro Dom Quixote de La Mancha, né? O engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. Vai falar da riqueza deste livro, e aqui no final também nós vamos ter, depois que o autor termina o livro, textos acrescentados, análises ao livro Dom Quixote. O Cavaleiro da Rédea Solta, ou Apaixonado Sem Causa, é o nome de um dos textos. Então, assim, é toda uma análise mesmo ao livro. Os Segredos de Dom Quixote, não dá para falar tudo isso aqui agora, né? O Triunfo do Estilo, as Cervanterias Bizantinas, quer dizer, além da biografia, nós temos aqui um aparato crítico. E ele fala, né, que o capítulo 12, eu achei isso muito legal. Um capítulo diferente que podem evitar os que queiram seguir o fio desta verdadeira história ou ler sem passar pelos 11 anteriores. Então é um capítulo que você pode ler à parte, analisando o livro. Eu vou só ler o finalzinho aqui, olha. Cervantes não apresentou uma fórmula sequer para compreender o mundo, nem uma única lei que pudesse ser aplicada igualmente a todos os homens. Sua grande lição, quase de perogrulho, a figura mítica ou real a quem os espanhóis atribuem as frases óbvias, ditas com solenidade, foi a de que todos e cada um dos homens são diferentes, e não há ciência que ensine a viver. Ele dirá em Pérsiles e Sigismunda: as condições do amor são tão diferentes quanto injustas, e suas leis tantas quanto variáveis. Então, os personagens de Cervantes têm amor, têm vida. Depois da publicação de Dom Quixote, primeira parte, primeiro livro, nós temos aqui o capítulo 14, mostrando o sucesso de Dom Quixote e dizendo que Shakespeare talvez tenha ido à Espanha numa missão de paz. Isso é colocado aqui, né? Será que Shakespeare se encontrou com Cervantes? Vejam, quando o notável nobre espanhol chegou à Inglaterra, designaram William Shakespeare e um companheiro da Companhia de Comédias como seus acompanhantes particulares. Isso aqui, um diplomata espanhol foi à Inglaterra e trouxe essa comissão para negociar a paz entre Inglaterra e Espanha. No ano seguinte, as negociações foram retomadas em Valladolid. Desta vez foram os ingleses que se deslocaram até a corte de Castela. Isso em 1604, por aí, 1605, depois da publicação do Quixote. Alguns, entre os quais Astrana, acreditam que Shakespeare fazia parte da comitiva inglesa, e que por isso deve-se supor que tenha tropeçado em Valladolid com o romancista da moda, autor do livro da moda, que ele fez fama, né, o Quixote, o Cervantes. É certo que Shakespeare, pouco antes de morrer, encenou um dos episódios de Quixote, o de Cardenio, mas daí a dizer que os escritores se encontraram nos portais da Praça Maior de Valladolid vai a uma grande distância. Sabe-se que as pessoas não basta que Cervantes seja Cervantes e Shakespeare, Shakespeare. Elas preferem vê-los chegando, reconhecendo à distância suas figuras geniais e se fundindo em um grande abraço. Então é interessante. Será que Cervantes e Shakespeare encontraram? Não saberemos, né? Sabemos que eles morreram no mesmo dia, embora os calendários sejam diferentes. 1605, Cervantes de novo preso, mais uma vez por causa de brigas. Um cara foi morto na porta da sua casa, esfaqueado, eles levaram o cara para dentro para acudi-lo, foram acusados, Cervantes e mais outras pessoas, de eles terem ferido esse cara. Então o destino levou Cervantes mais uma vez ao cárcere. Ele ficou 1 dia e meio. Depois ele foi colocado em liberdade e tem uns problemas com a sua filha, como eu já falei. Ninguém podia aceitar que um homem como aquele,
que eles conheciam na cidade havia escrito um livro como Quixote, que estava situado tão acima deles. Ele era um homem velho, já acabrunhado, o Cervantes. Ao escrever Quixote, quando já era velho, enquistado em sua mediocridade, em sua insignificância social e literária, ele deu esperança à velhice e alento aos desencaminhados e aos quebrados. Depois, em 1606, a corte sai definitivamente de Valladolid e instala-se em Madrid, e Cervantes vai para Madrid em 1606. Nessa época, pela segunda e definitiva vez, Cervantes e Catalina fecharam sua casa de Esquives e se mudaram para Madrid, onde a corte já estava sendo reinstalada. Então Cervantes peregrina junto com a corte aí pelas terras espanholas. Cervantes jamais conheceu um período mais prolongado de tranquilidade, mas por aquela época sua vida complicou-se ainda mais. Isabel de Saavedra, sua filha, conheceu já em Madrid um tal Diego, mais precisamente Dom Diego Sanz de l'Áquila, do qual se sabe apenas outro detalhe além do nome. É Águila. O que de Isabel entabulou relações com ele, foram viver juntos e mais tarde se casaram. Então tem essas brigas entre o pai e a filha. E uma coisa interessante, Cervantes entra para a Ordem Terceira Franciscana, que não se sabe se ali nessa Ordem Terceira ele cumpriu fielmente seus votos, mas consta que Dom Quixote jamais foi visto entrando numa igreja. Cervantes procurava encontrar nas práticas piedosas o conforto e o consolo de que sem dúvida precisava. Depois disso tudo, ele vai conhecer um Dom Pedro Fernandes de Castro e Andrade, o Conde de Lemos, que vai ser assim, uma pessoa importante na sua vida. E Cervantes, em 1612, morando em Madrid, vai escrever Viagem del Parnaso, e em 1613 as Novelas Exemplares. Eu amo essa edição aqui da Cosaque Naif. Ela é linda, cheia de ilustrações. Essas Novelas Exemplares saem em 1613 e vem com um prólogo destinado ao leitor, que, como todos os de Cervantes, é uma página antológica. Aqui nós temos várias novelas importantes que trazem todo o mundo do dia a dia da Espanha. Toda a movimentação das ruas e personagens daquele mundo espanhol. 1603, Novelas Exemplares com um prólogo magnífico. Depois, aqui são 12 novelas, né, entre elas Riconete, Cortadilho, La Espanhola Inglesa, El Licenciado Vidrieira, e tem La dos Doncelas, um colóquio de Os Cachorros, Scipion e Berganza. São romances de porte muito diferentes uns dos outros, embora seja possível separá-los em dois grandes blocos. O dos que tem como argumento esses enredos de rabo de saia, namoros, desencontros e surpresas finais, meio de prestidigitador. E os de natureza realista, o de viés italiano e espanhóis na esteira de Lazarilho e La Celestina. Então é muito legal essas novelas. Amo. Depois disso tudo, gente, vai surgir um Dom Quixote apócrifo, de um tal de Avellaneda. Em 1614, sai um Dom Quixote, que não é de Cervantes, assinado sob o disfarce de um tal licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, e editado por uma gráfica de Tarragona aos cuidados do livreiro. A notícia atingiu Cervantes como uma paulada. Quem estivesse se escondendo sob o nome de Avellaneda resolveu antecipar-se a Cervantes, pegou a luva em aceitação ao desafio e seguiu em frente, certo de que sua inspiração mereceria todo o crédito. Então a pessoa começou a escrever as andanças do Dom Quixote e o Sancho, porque Cervantes já estava escrevendo o segundo volume. Então essa pessoa publicou um Dom Quixote apócrifo, como se fosse o autor. Aí então nós temos Cervantes, a partir de um determinado capítulo, colocando os personagens reais, aqui no caso, né, os verdadeiros Sancho e Quixote, encontrando os personagens ou pessoas que haviam lido aquele livro apócrifo do Avellaneda. Então, os livros reais saíam em busca do personagem, como se aqueles que dormiam em algumas páginas tivessem abandonado as letras
e a tinta de seu texto para reencarnar nas letras e na tinta do outro. E aqui nesse segundo Dom Quixote, nós percebemos que ele não está para brincadeira. Quebrou o espelho e pôs seu rosto no lado falso para que fosse feita a comparação. A audácia então foi enorme. É certo que havia um precedente literário, mas aqui Cervantes dava início assim a toda a perfeição, a metaliteratura. Cervantes vai colocar os seus personagens comentando os personagens do outro livro. Por isso que diz que o Dom Quixote é fundador do romance moderno. Ele faz metalinguagem. A literatura, os personagens aqui comentam outros livros. Isso é muito importante para a literatura. E eles vão falar, olha, dizem que aqueles Dom Quixote lá foi em tal lugar. É mentira, não foi. Então os próprios personagens comentam os livros, o outro livro que é apócrifo. Isso é de uma ousadia, de uma beleza tamanha. Segundo Dom Quixote. E levou então o Dom Quixote a misturar os planos fictícios e reais. Foi possível também comparar os personagens dos dois romances. Obrigou inclusive os de Cervantes a serem mais autênticos, a viver ainda mais intensamente sua própria identidade. Como dizem que faz os discípulos com os mestres, obrigando estes a serem melhores. A lição cervantina é portentosa. Ele fazia ao mesmo tempo crítica e criação literária, e aproveitava uma e outra como drenos para sua natural consternação e as ofensas que havia sofrido. Espetáculo. Em todo caso, o Quixote de Avellaneda serviu para que Cervantes apressasse o seu, concluído em fevereiro de 1615, e o fez com assombrosa velocidade. Escreveu 15 capítulos mais, a dedicatória ao Conde de Lemos e o maravilhoso prólogo em 4 meses. E é interessante, né? Como que o Cervantes cria essa segunda obra aqui, um espetáculo. De modo rápido, lúcido e belo. Escreveu também algumas comédias, entre elas El Galardo Espanhol, La Casa de los Celos e As Selvas de Ardenia, Los Baños de Argel, La Entretenida, La Grande Sultana, a Dona Catalina de Oviedo, El Juez de los Divorcios, El Rufián Dichoso e tantas outras. Essas novelas foram escritas em prosa, o que lhe deu maior liberdade no tratamento dessas peças curtas, muito superiores às comédias. Além das comédias, né, ele escreveu peças curtas como La Elección de los Alcaldes de Danganzo e El Rufián Viudo. Isso em 1615. Essas obras foram um fracasso, né? O livro das 8 comédias, teve uma repercussão mínima ou nula e só voltou a ser reeditado em 1749, mais de um século depois, né? Cervantes preencheu a vida de todos com Dom Quixotes e Sanchos e nos reduziu, criaturas cervantinas que somos, a máscaras de romance. Cervantes deu vida real aos seus personagens, nos transformou em papel. Assim, ao ler seu romance, não somos mais cordiais do que Dom Quixote acreditava que eram Amadis, Lanzarote, Gaifeiros, Tirano e Merlin. E a última obra, então, de Cervantes será Pérsiles e Sigismunda, 1616. Não há mais, aqui diz, menor dúvida de que Cervantes gostava mais de Pérsiles do que de Quixote. Não é raro que escritores se equivoquem ao julgar seus próprios livros, e Cervantes equivocou-se com o seu. Essa obra, né, é estranho o assunto, é como uma peregrinação. Cervantes lança os seus protagonistas em uma verdadeira peregrinação. Eles cruzam a Europa de cima a baixo, do Oriente ao Poente, e chegam a Roma, que simboliza o centro e a culminação de toda a peregrinação humana e divina. Não tenho também esta obra. Na primavera ela foi concluída, de 1616. Depois de ter trabalhado duramente em Pérsiles, só restava a Cervantes esperar a chegada da morte, que seria, como ele diz, espantosa em qualquer trajem que vier. Então nós temos aí, ele fez, como eu falei, os seus votos na ordem terceira de maneira perpétua, próximo da morte, lá na sua casa. Ele fez os votos na ordem terceira franciscana, porque ele não conseguia mais ir à igreja para professá-los.
E Cervantes, é interessante, ele faz um prólogo para Persiles e Sigismunda. Termina seu prólogo com as palavras que recordam aquelas pronunciadas por Dom Quixote em seu leito de morte. Isso ele escreve poucos dias antes de morrer. As palavras: tempo virá, quiçá, que atando este roto fio, dirá o que aqui me falta e o que seria conveniente. Adeus, graças, adeus, gentilezas, adeus, amigos felizes, que eu vou me morrendo e desejando vê-los logo contentes na outra vida. Isso são falas do Quixote que ele usa no prólogo de Pérsiles e Sigismunda. No dia 19 de abril, um dia antes destas palavras terem sido escritas e 4 antes de sua morte, Cervantes, depois de ter recebido a extrema unção, ainda encontraria forças, vontade e humor. Esse humor tão cervantino, um tanto negro, um tanto branco e inocente, para escrever a seu protetor, o conde de Lemos, na dedicatória de Pérsiles, umas estrofes antigas. Olha a estrofe que ele faz lá na dedicatória ao conde de Lemos, no Pérsiles e Sigismunda. Posto já o pé no estribo, com as ânsias da morte, grande senhor, esta lhe escrevo, esta obra, né? Assim se despediu nosso senhor Miguel de Cervantes, como havia vivido entre brincadeiras e verdades. Depois dessas palavras do prólogo e da dedicatória, já não se ouviria mais a voz de Cervantes. Sabe-se que ele morreu no dia 22 de abril. A história do dia 23 é outra coisa, diz o autor. Dias depois de Shakespeare, e que deixou sua mulher como responsável pela execução do testamento. Alguns dizem que foi no mesmo dia 23 em que Shakespeare morria na Inglaterra. É o dia do livro, eu acho. Foi amortalhado conforme a regra da Ordem Terceira, vestiu o hábito franciscano, tinha o rosto descoberto. A vida de Cervantes foi triste, sua morte também. Mas desde então seu nome e sua fama não têm deixado de lhe trazer nações inteiras de leitores, os quais por fim Cervantes seduziu e submeteu pela força de seus trabalhos. Cervantes é dos nossos clássicos o mais contemporâneo, pois a ele recorre espanhóis escritores toda vez que pressionados por algum tipo de angústia. Antes de terminar aqui com as falas do próprio Andrés Trapiello, ele fala de um homem chamado Marquês Torres, que era um poeta toledano, e ele dedica um elogio a Cervantes. Cervantes ainda era vivo. Achei muito legal ler isso aqui como conclusão desse vídeo. Marquês Torres diz: certifico com verdade que em 25 de fevereiro deste ano de 615, tendo ido o ilustríssimo senhor Dom Bernardo de Sandoval e Rojas, cardeal arcebispo de Toledo, meu senhor, retribuir a visita que a sua ilustríssima fizera ao embaixador de França, que viera tratar de coisas relativas aos casamentos de seus príncipes de Espanha, muitos cavaleiros franceses dos que vieram, acompanhando o embaixador, tão corteses como entendidos e amigos das boas letras, se aproximaram de mim e de outros capelães do cardeal meu senhor, desejosos de saber que livros de engenho eram mais legítimos, e mencionando por acaso a segunda parte do Quixote, que eu estava censurando, apenas ouviram o nome de Miguel Cervantes, quando começaram a falar, confirmando a estima que em França, como nos reinos confinantes, se tinha por suas obras, a Galatéia, que algum deles tem quase de memória, a primeira parte desta, que no caso Dom Quixote, né, e as novelas exemplares. Foram tantos seus encarecimentos que me ofereci levá-los para que vissem o autor delas, o que estimaram com 1000 demonstrações de vivos desejos. Esses embaixadores chegaram lá na Espanha, embaixadores franceses, né, que o Dom Quixote já estava sendo traduzido, quiseram conhecer o Dom Quixote, o Cervantes. Perguntaram-me pormenores, sua idade, sua profissão, sua qualidade e quantidade. Achei-me na obrigação de dizer que era velho, soldado, fidalgo e pobre, ao que um respondeu com estas palavras formais: pois a tal homem não o tem a Espanha muito rico e sustentado pelo erário público? Não já se viu, né, um grande escritor padecer a pobreza? Acudiu outro daqueles cavaleiros com outro pensamento e com muita agudeza disse, se a necessidade o obriga a escrever, prega a Deus que nunca tem abundância, para que com suas obras, sendo ele pobre, faça rico a todo mundo. Bem creio que o comentário está para censura um pouco logo, continua dizendo, né, o Marquês Torres, o licenciado, ele diz o bom licenciado. Alguém dirá que chega aos limites do elogio e da lisonja,
mas a verdade daquilo que digo brevemente desfaz no crítico a suspeita e em mim o cuidado. Ademais que nos dias de hoje não se lisonjeia a quem não tem com que cevar o bico do adulador, que ainda que afetuosamente diga de graça, pretende ser remunerado deveras. E o autor André Strapiero termina dizendo: termine, pois, o leitor este livro e atire-o para o lado, e corra para procurar os de Cervantes. E comece com sua leitura a encarnação do mais profundo e caprichoso dos mistérios, o da vida, que só há poucos livros escolhidos foi permitido acolher, em corpo e alma. E não se engane nem com aqueles nem com este. E recorde as palavras dirigidas pelo cura a Dom Quixote. Imagino que tudo é ficção, fábula e mentira, e sonhos contados por homens despertos, ou, dizendo melhor, meio adormecidos. Então essa escolha minha de ler as vidas de Miguel de Cervantes, do André Strapiero, agora para este mês, foi uma ótima escolha. O livro estava parado aqui na estante, e ao lê-lo me despertou de novo a alegria, a beleza e o amor por Dom Miguel de Cervantes Saavedra e o seu engenhoso Dom Quixote de la Mancha e Sancho Panza, que para mim é um dos personagens mais engraçados e mais bonitos da literatura mundial. As Vidas de Miguel de Cervantes, de André Strapiero, leitura imprescindível para conhecer a vida de Miguel de Cervantes, ou as vidas de Miguel de Cervantes. Um abraço, até mais.